Boa noite, amigos. Boa noite, telespectadores. O nosso feedback, o podcast comigo, Carlos Araújo. É um prazer estar aqui para mais um episódio, né? De contar mais uma história, contar histórias com pessoas interessantes, histórias interessantes. Então a gente agradece desde já a audiência qualificada, né? Que a gente sabe que a gente tem uma audiência quantitativa e qualitativa. Ambas nos agradam, então isso me deixa muito feliz. A cada episódio a gente sente que o podcast cresce, vem mais pessoas nos elogiar e a gente fica muito agradecido e feliz porque a gente sabe que estamos trilhando um caminho certo. A gente precisa de vocês, obviamente, e vocês é que nos dão um respaldo para que a gente possa estar aqui trazendo pessoas sempre muito incríveis para conversar, para debater. Aqui não é um programa de entrevista, um PBL, aqui é um bate-papo. E hoje a gente vai fazer uma história bem interessante. Vocês vão gostar muito, principalmente quem gosta de ler, quem gosta de poesia, quem gosta de reflexões, quem gosta de crônicas. A gente vai estar com duas pessoas aqui que vocês vão gostar já já. Antes, eu gostaria de agradecer a quem nos patrocina, quem nos proporciona a oportunidade de estar aqui nessa TV, a nossa TV. A Agrofértil, empresa de máquinas e equipamentos agrícolas limitada, dos nossos amigos Alain e Patrícia. A 4K corretora de seguros, seguros para auto, moto, residência, carro, saúde, vida, empresas, etc. Se precisar de algum seguro, se agenda uma visita com os amigos João Paulo e Keliana, liga para o telefone 9411 9100 9411 9100. A 4K Corretora de Seguros fica ali vizinho àquela concessionária na João da Escócia da Renault. Inclusive, eu acho que a Renault poderia me dar um desconto no carro, de tanto eu falar que essa 4K fica vizinho à Renault. A Castel Empreendimentos, construindo sonhos com planejamento e qualidade. A Castel é do nosso irmão querido amigo Einstein, né? Então, queria agradecer demais sempre a Einstein por estar com a gente, acreditar no nosso projeto desde que nós ainda éramos na 105 FM. Então, Einstein e Marcel, meus queridos, meu abraço e nosso agradecimento. Páscoa, se você for, ainda não tem nada definido, não tem nada programado, quando você vai levar seus filhos e vai passar sua Páscoa, eu vou indicar a vocês o Coliseu Resort All Inclusive ali em Beberibe, Praia das Fontes. É maravilhoso. Eles têm sempre programações muito boas, principalmente para as crianças. Caça aos ovos, muitos ovos de Páscoa, muito chocolate, muito peixe, muito camarão, muito bacalhau, muito tudo, porque all inclusive você come muito e bebe muito. É sensacional, um ambiente que eu recomendo. Então, Coliseu All Inclusive na Praia das Fontes, ali em Beberibe, né? Tem mais. Os olhos são as janelas da alma e o espelho do mundo. Essa frase destaca o cuidado com a saúde dos olhos que devem ser constantes. Por isso a importância do oftalmologista na nossa vida. Afinal, são eles que fazem as pessoas ver o mundo melhor. Na HGO, Hospital HGO, você vai encontrar uma equipe focada em lhe atender com excelência e muito profissionalismo. Seus olhos em boas mãos com o Dr. Tiano Vasconcelos, outro querido irmão, ou família boa, viu, Wanda? E Dr. Lucas, meus queridos. E nos apoiando, a gente tem Marluce Elegance, né? Maison Elegance. Marluce é quem nos veste, toda quinta-feira. Uma querida amiga, uma grande empresária, uma pessoa que eu acredito muito e que acreditou no nosso podcast, é tanto que nos veste, né? A gente também queria agradecer a revista Presença Online, né? Da colunista social Marilene Paiva, uma revista que sempre vem com muito sucesso. A edição nova foi lançada tanto impressa como de forma digital semana passada. Ótimos colaboradores, grandes matérias, uma grande revista e eu aconselho, né? E também queria mandar um abraço muito grande e muito especial para todas as pessoas que acreditam que fazer o bem é o mínimo que a gente pode fazer para o próximo. Então acreditem nisso, foquem nisso, porque
eu tô vendo por aí um desmantelo muito grande, sabe? E a gente tem que ter muita fé e não só dizer que está rezando de joelhos, Pai de Nossa Ave Maria decorados, não, a gente tem que agir. Então é essa ação que eu estou pedindo a vocês. Vamos olhar mais pelo próximo, vamos fazer mais pelo próximo, porque quando você faz, você recebe em troca. Isso é a lei da vida, não adianta. Tudo que você faz aqui, você vai receber em troca. Pode ficar certo disso. Ou você recebe, ou algum filho teu recebe algum parente. Então, vamos pensar nisso. Hoje eu fiquei refletindo sobre isso. Estava vendo umas matérias na televisão que até me deixaram preocupados, né? Preocupado com algumas coisas que estão acontecendo nesse Brasil. Pra você ter uma ideia, agora em São Paulo, no litoral de São Paulo, teve as enchentes e tinha gente vendendo botijão de água mineral por R$ 90. Isso. Ah, minha nossa. Aonde estamos, né? A gente fica, Jesus do céu, é muito triste. E a gente fica perguntando onde é que está o espírito de solidariedade dessas pessoas. Aproveitando as situações, né? Entendeu? É assim que você quer viver? Vamos analisar, não é verdade? Vivemos a banalização do mal, né? Exatamente. E Wanda e meu amigo querido Sueldo, vocês sabiam que eu tenho telespectadores assíduos e muito queridos? Olha que coisa mais linda que eu ganhei do Rio de Janeiro, um Cristo Redentor. Sabe quem me deu? O venerável mestre da minha loja, Dr. Vicente Neto, advogado de primeira, e sua querida e amada esposa Jaqueline, que ele docemente a chama de ai meu Deus, Amora. É Amora o nome da fruta? Tem, amor. Amora, né? Pronto, ele a chama de Amora. Fruta vermelha, né? São duas pessoas queridíssimas, especiais. Muito obrigado, Jaqueline. Muito obrigado, Vicente. Tanto pelo carinho, pelo colo, pela amizade, pelo respeito, pela dedicação que vocês têm para conosco, eu e Viviana, para com o programa. Vocês fortalecem demais, me fortalecem demais, porque a gente precisa desse respaldo, né? A gente precisa dessa troca, de que as pessoas. Não é querer ser bajulado, não, a ideia não é essa, mas a gente precisa entender aonde estamos chegando, aonde estamos acertando e por que estamos acertando e o que fazer para melhorar continuar. esses acertos, né? Então, a gente fica feliz quando um querido casal de amigo, telespectador assíduo, vai para o Rio de Janeiro passar 15 dias na Bossa Que Nova e traz essa beleza. Eu amo o Cristo Redentor. Então, eu tenho aqui a Torre Eiffel, Também. eu tenho aqui a cabine telefônica de Londres, o ônibus também de Londres, o táxi também é de Londres. E agora, por favor, minha querida amiga Wanda Jacinta, coloque aí de lado o meu Cristo Redentor que vai abençoar, nos abençoar, abençoar esse programa e abençoar também a vida de vocês, queridos e amados e irmãos Jaqueline e Vicente. Um beijo! Gente, hoje a gente vai falar de poesia. Por acaso está próximo ao Dia da Poesia, ao Dia do Poeta, alguma coisa assim? Me disseram que 14 de 21, março. acho que é 21 de março. É porque as datas hoje, cada um parece que opta por uma, porque tem em outubro, tem agora em março, sabe? Dependendo da data de aniversário desse ou daquele escritor, desse poeta famoso, então eles vão colocando. Me perguntaram hoje porque eu estava trazendo para o programa um poeta e uma poetisa, né? Porque eu quis trazer. Isso mesmo, não tem Né? data. Não existe um motivo específico. Eu, toda a vida, eu sempre pensei, quando eu trabalhei a ideia do projeto desse programa, de trazer pautas interessantes, de trazer pautas inteligentes, de pessoas cultas, formadoras de opinião, que agregasse valor ao programa. O meu amigo Sueldo lançou o livro dele há uns 2 meses, né, Sueldo? Mais. Foi em dezembro. Foi em dezembro. Gentilmente me enviou o convite, que foi lá na UER, no lançamento do livro. Eu não pude participar, mas justifiquei a minha ausência. E Foi exatamente uma quinta-feira. Exatamente. Eu estava aqui no programa. E Sueldo gentilmente foi e deixou para mim um livro autografado, inclusive. E, caramba, não tem como a gente não prestigiar uma pessoa dessa. Então,
Muito obrigado, Sueldo Câmara, pela sua presença no nosso Feedback, o podcast. E minha querida Wanda, não vou lhe chamar de tia Wanda, porque eu não fui demoler. Mas Jacinta é meu irmão de maçonaria da Sou 24 de cunhada, junho. sou Então, cunhada. você é minha cunhada, Jacinta é meu irmão. Isso. E é um caba de coração forte, porque já É, tentou dois. tentar derrubar o coração dele 2 vezes, não conseguiu. É. Então, boa noite, Wanda. Boa noite. Você é sempre bonita, Wanda. Que é isso, hein? É amor, né? Amando É, e eu acho que querendo é. bem, aí você fica assim. Isso eu não posso dizer a mesma coisa, mas você é muito. Mas pelo menos a nível de talento, você é um É bom, grande muito bom. professor. Você, quando eu tinha escola de idiomas, você nos prestigiou, abrilhantou com Ah, muitas sim, palestras, lembro, né? lembro. Agregadoras de valor para os nossos funcionários, e sempre era muito bom ter você conosco lá na empresa. Guardo com alegria aquelas lembranças lá no E para CCA. minha surpresa, de repente eu descubro que Sueldo é poeta. Boa noite, Sueldo. Boa noite, Carlos. Estou feliz em participar do feedback do seu programa. Você já tem ouvido falar em feedback? Eu já. Já? Já Muito sim. bem. Mas não mandou Já nenhum sim. WhatsApp para mim dizendo, Carlos, parabéns. Não, é porque não é Só a fácil. cobrança, né? Porque não é fácil falar com gente importante, não, né? É. Não é Eita, fácil importante assim, aqui não. é Luciano Ferreira, que é o diretor daqui. Eu não sou, não. Se ele quiser cortar a gente agora, ele corta. Ele é que é importante. Mas, Sueldo, que bom. Eu não sabia dessa sua veia poética, meu amigo. Como é que começou essa história? É, nem eu também, né? Eu Nem também você, não foi uma sabia. surpresa, né? Também para você. Mas eu costumo dizer, né, em outros momentos de entrevistas, e eu conto a história aqui no livro, é a última crônica do Imagens livro. da prosa e da poesia. Inclusive, Exato. esse livro, para as pessoas que estão nos assistindo, se você mandar no YouTube aqui do nosso programa, você vai ser sorteado no final do programa. Qual é o YouTube que eu não sei decorar? O seu ou o meu, Ivan? O YouTube daqui é Nossa TV? Nossa TV ao vivo. Então vai lá, Nossa TV ao vivo, e você manda uma mensagem aí para Sueldo, qualquer uma pergunta, alguma coisa. Final do dia a gente vai. Final do dia é alto, né? Final do programa a gente vai sortear esse belo livro de crônicas e poesias by Sueldo Câmara. Mas fala, pode terminar, Sueldo. Carlos, então eu conto na última crônica que é sobre um caderninho que eu tinha na adolescência, quando eu consegui meu primeiro emprego, que foi na Livraria Independência, né, do saudoso professor Gonzaga Chimbinho, que era... Ixi, como é antiga, né, a Independência? Você trabalhou lá. Jurássica. E fui colega dele não só na livraria, mas ele era professor da UERN também, né? Professor Gonzaga Chimbinho era professor da UERN. E ele me deu essa oportunidade de emprego, meu primeiro emprego. Eu fui trabalhar na seção de livros. Ele até queria que eu fosse para a seção de papelaria, que eu não tinha experiência nenhuma. E eu pedi a ele um voto de confiança que ele me mandasse para a seção de livros, né? Então ele ficou assim, eu fui para a seção de livros. E ali comecei a me interessar por poesia, né? Os livros de poesia. Eu tinha competência mais para vender livro didático. Né? Recomendar poesia, os clientes acho que aceitavam por gentileza, né? Mas eu me arriscava, né? Mas eu comecei a ler alguma coisa e gostei e disse que um dia eu seria poeta e um dia eu ia lançar um livro de poesias, né? Eu tinha 15 anos na época, hoje eu tenho 55, 40 anos depois eu consegui realizar o sonho. E pelo visto não quer parar, vai continuar. Não. Eu até falo que na primeira poesia do livro é Poesia Amada e Companheira, onde eu falo que o Pai Divino nos casou e nos blindou do divórcio. Então, agora é para sempre. E em 2020, quando toda a humanidade, né, todos nós passamos por aquilo que eu não gosto nem de falar. Por uma questão pessoal, eu me vi sozinho num apartamento, né, no auge do lockdown, né, Da Covid. com contato com quase ninguém. E eu disse, o que é que eu vou fazer agora? Porque as aulas estavam suspensas. Eu disse, o que é que eu sei fazer na vida? Eu sei preparar, ministrar, estudar, ministrar E aulas. escrever. E dar palestra, e eu sei. Aí eu disse, eu lembro de outra coisa. As aulas suspensas, né? Eu disse, eu sei fazer outra coisa, sei escrever. Eu gosto de escrever. Aí comecei a escrever. Em meados de 2020,
2 anos depois, em meados de 2022, eu terminei o livro, enviei para a editora, enviamos para a gráfica. Em outubro, eu estava recebendo os exemplares e lançamos em dezembro de 2022. Não é. Lancei em Natal, lá em Natal nós lançamos também, lá no Natal Shopping, num centro de gastronomia, foi bem interessante. E lançamos no pátio da reitoria, no Quinta Cultural, que a universidade tem um projeto de extensão, né, que se chama Quinta Cultural, onde realiza alguma manifestação, alguma expressão artística e cultural em algumas quintas-feiras. E inseriu o lançamento do livro na Quinta Cultural e foi bem interessante. Foi Contamos muito aqui bom. com a participação de Wanda Jacinto, que nos fez uma surpresa assim, inesquecível, né? Eu faço questão de citar aqui. Recitou uma poesia? Recitou Foi. Cartas de Amor, que é uma poesia que eu assim, É. gosto muito e que muita gente gosta. E ela, de surpresa, quebrou o protocolo. E quando eu vi, estava a Wanda recitando Cartas de Amor, emocionando todo mundo. Uma amiga minha disse, eu cheguei até a lágrima ainda Você saindo. falou, você Wanda, você comentou. poderia nos recitar Cartas de Amor na sua apresentação nesse Então, podcast? eu posso sim, eu faço a leitura. Ele falou em recitação, mas na verdade nem os meus poemas, nem minhas poesias eu consigo decorar. Então eu faço leitura, Certo. mas eu posso fazer sim. Vamos Parece lá. incrível. Olha, eu trouxe algumas que eu gosto, porque é assim, Carlos. Antes de fazer essa leitura, eu gostaria muito de comentar. Também na pandemia, eu comecei a fazer leituras de poemas, não só meu, mas também de amigos, de escritores e poetas e poetisas aqui da cidade, e também os renomados, né? E para minha surpresa, teve uma aceitação maravilhosa. Embora a gente, sei lá, entre crônica e poesias, né? A gente fala, não, crônica em primeiro lugar, mas a poesia também é muito apreciada, muito, muito. E foi daí que eu comecei a fazer leitura, então vamos lá. Com vocês, Wanda Jacinto. Hoje, senti falta das cartas de amor. Não queria a frieza de um correio eletrônico, e sim carteiro, anunciando meu nome no portão. Não queria mensagem do direct, mas envelope, cheio de estilo, caligrafia desenhada, papel pautado e perfumado. Não queria GIF nem emoji do Messenger. Queria marca de batom no ângulo da folha, figura de coração adesivada, assinatura e beijo no final. Não queria confirmação de recebimento, data e horário de postagem no WhatsApp. Queria local, dia, mês e ano no cabeçalho. Cuidado e emoção a abrir o envelope, sem rasgar o selo bonito. Não queria foto produzida com filtro e pose ensaiada. Seria bom receber o retrato, preto e branco, que fizemos com o fotógrafo na praça, antes da sessão do cinema. Hoje, senti falta das cartas de amor, daquelas que a lágrima caída na folha faz a escrita manchar, o coração despertar e a mensagem no peito sempre guardar. Isso eu do Câmara. Que coisa linda. Parabéns, Sueldo. Linda, né? Não, mas tem que dar os parabéns à Wanda, porque eu costumo dizer o seguinte. Não, a interpretação dela é Não, irreparável. eu costumo dizer o seguinte: sensacional. um poema na voz de Wanda Jacinto torna-se 2 vezes poema. Nossa, que lindo. Parabéns, Wanda. Wanda, olha só, eu também fiquei emocionado e é interessante, e eu concordo com tudo que está escrito aí. Dá saudades. No meu aniversário eu não recebo mais uma carta, um cartão. Mas você recebeu cartas de amor, Carlos? Recebi cartas de amor. Recebi lindas cartas de amor. E, inclusive, no meu ensino médio, que eu fazia na Escola Técnica Federal de Bananeiras, eu recebia muitas cartas de minha família, de minha irmã que partiu agora em novembro, e eu pude resgatá-las todas e ler essas cartas. E não chegou a borrar, como você falou aí As na sua lágrimas. poesia, porque era caneta, não era tinta.
É. mas me emocionou bastante e eu tô com todas elas guardadas. Inclusive, eu tenho muitas cartas com selos, eu fazia coleções de selos. Isso. As cartas dos Estados Unidos com aquele envelopezinho Era que muito charmoso, tem um né? Era muito envelopezinho que ele charmoso, vem, né? né? Gente, essa coisa de no aniversário você mandar um emotionzinho e você já, inclusive uns tem até a cara de pau de encaminhar o emotion, ele não tem nem a criatividade dele mandar um emotion, não, ele encaminha, ou seja, tá tão cansado de tudo. Então, assim, eu acho que a gente tá perdendo o brilho, sabe? As coisas são tudo muito artificiais, mecânicas. Cartão de Natal. Meu Deus, eu encontrei um dia desse um cartão de Natal que eu recebi. Eu sei que eu não vou receber mais, pelo visto. E eu vou enquadrar. Eu vou botar como vai ser uma coisa histórica na minha vida. Então, não. E parece, Wanda, que não tem mais como resgatar esses valores, É. né? Eu guardo também cartão que eu recebi do Jacinto no tempo que nós namorávamos. Eu guardo, Pois eu tenho é. mania também de guardar. Em relação a cartas, quando eu vim para cá, né, telefone era só fixo. Se tinha, porque eu vim para cá em 80, Você é né? de onde, Wanda? Eu sou de São Paulo. Ah, por isso você tem sotaque. Não Ah, perdeu ainda. eu O perdi sotaque é já uma coisa muito. forte. Nada, seu sotaque E aí eu vim em 80. Na época eu não tinha nem telefone fixo. Então meu contato com a minha família era através de cartas, só cartas. E eu recebia e também aprendi a escrever cartas, porque eu não recebia no tempo de namoro não, só cartão, né? Que eu recebi do Jacinto, carta não. Jacinto é Mas romântico. mais ou menos, cadê ele? Fugiu. Ah, tá Ele ali. tá cada vez mais Mais ou distante, tô vendo a hora de menos. passar aquela É. parede ali. Mais ou menos. Ele não é tão romântico, não. Eu sou Ele muito, já foi, sempre mas ele fui. foi romântico. Foi. Foi, mas a meta dele era essa, ser romântico até conseguir pegar você. Eu Algumas me cartinhas lembro, ele mandou. Consegui. Algumas eu me cartinhas ele lembro mandou, que né? num dos cartões ele me deu junto com uma bolsa de presente, ele escreveu assim: dou-te no presente, não, dou-te no passado para que se lembre de mim no presente. Então também é Nunca poeta, não esqueço deixa de também ser, essa apesar de não frase. escrever livros. Que bom. Wanda, você também foi professora. Foi não, você é Foi. professora, Eu né? já fui, já sou Eu te conheci no aposentada. Colégio Dom Bosco, É logo que eu cheguei isso. aqui em Muito 97. bem. Eu ia lá no Dom Bosco, você sempre estava Sempre presente, estava né? lá. Trabalhei lá, trabalhei no estado, município, né? Eu estava até comentando com o Suel desses dias que eu amo Mossoró, adoro Mossoró, porque foi exatamente aqui que eu me firmei, eu digo, me firmei como gente, porque quando eu me casei, eu tinha só o primário, porque quando eu terminei o primário, meu pai, 10 filhos, não tinha casa própria, então nós vivíamos mudando. Então eu não tenho aquelas recordações assim de amigos de infância, porque cada período era num lugar, né? Então não deu para ficar. Diferente de hoje, que nas comunicações a gente está sempre entrando em contato. E quando eu terminei o primário, aconteceu isso. Só tinha o quinto ano, que naquele tempo era uma preparação para o ginásio, o antigo ginásio, né? Era numa outra cidadezinha. E eu tinha que pegar um transporte. Eu tinha 9 anos e ele não deixava. Então, eu fiquei longos, quase 5 anos sem estudar. E quando eu voltei, eu já não queria mais. Eu já tinha idade para trabalhar e eu falei, eu vou trabalhar. E fui. E quando conheci Jacinto, ele insistiu muito para que eu voltasse a estudar. Ele fazia faculdade na época. E eu falei, não, por enquanto não me faz falta. Mas quando eu vim morar aqui no Rio Grande do Norte, morei em Natal, 3 anos, né? Eu senti a necessidade de voltar aos estudos. E eu fiz um supletivo para pagar o primeiro grau, né, maior. Eu paguei. Aí engravidei da minha filha caçula, né, da Cátia, que foi filha de Jó. E logo a seguir ele veio transferido aqui para Mossoró. E eu vim para cá. Entendi. E quando eu cheguei aqui, meu sogro e minha sogra, que eu os tinha como pais também meu aqui, já se foram, mas foram muito bons. Wanda, você vai fazer o que agora? Eu falei, por enquanto nada. Não, você vai voltar a estudar, não para, não sei o quê. O que é que você pretende ser? Eu falei, professora. Meu sonho sempre foi ser professora. E ele conseguiu uma vaga no estadual e eu fiz o magistério.
E no final do ano eu fiz um concurso e passei nesse concurso do Estado. E no ano seguinte entrei para a faculdade também. Então eu fui professora durante muito tempo, mas não assim, em sala de aula, né? Eu era educadora, porque eu terminei pedagogia, mas terminei administração escolar. E, e eu sempre tive trabalhando na parte administrativa das escolas, né? Supervisão, coordenação, sempre nesse setor. Mas isso não quer dizer que eu não sou professora, porque quem está na Uma vez administração, professora, sempre professora. eu acho que trabalha até mais, né? Porque a gente se preocupa, nós nos preocupamos com o todo da escola e não só com uma turma, um aluno ou outro. Trabalhou no Dom Bosco, né? Trabalhei Eu também. fui aluno de lá do Dom Bosco. Foi, né? Wanda, você faz parte da... São 3 entidades ligadas a poemas, a leitura. Quais são? A MOL, eu faço parte da MOL. Eu comecei, na verdade, pela Ascrim, que é uma associação de escritores moçoroense, que ele tem, Silva Neto, que é o presidente, ele tem a intenção de passar para ser uma academia, mas ainda não. Então, a Ascrim foi a primeira, logo depois a Sejus, Certo, né, que é uma academia jurídica e social. certo. Funciona onde? Cada uma delas? Hoje, o palácio, como o nosso presidente denomina, né, o Palácio Milton Marques, é na abolição. Certo. Abolição, acho que é entre a 1 e a 2. Ok, tudo bem. Certo. A Ascrim não tem espaço próprio. Ok, Tem a MOL, que funcionava na biblioteca e hoje não mais, né? O espaço da biblioteca onde funcionavam as academias, hoje é ocupado pelas secretarias, né? certo. Então, nós ficamos sem espaço lá. Entendi. Aí E estão aonde? a MOL funciona, algumas reuniões lá na Sejus, porque o nosso presidente, o Wellington Barreto, ele abriu espaço para as Certo. outras academias, Entendi, né? entendi. E então a MOL tem funcionado lá em algumas reuniões. E a FLAM é a academia de feminina, né? De artes, de letras e artes, aqui de Mossoró, e está funcionando ali no Alto da Conceição. Essas reuniões, elas são semanais ou mensais? Depende, cada uma. A MOL agora está meio que em recesso desde a pandemia, né? Nós Certo. quase não temos Não nos se reúne. reunido. A Sejus, o Wellington tem feito reuniões constantes. Inclusive, nós temos um encontro na última quinta de cada mês, né? Ok. Onde a gente discute vários assuntos. Mas ele não parou, mesmo na pandemia, ele continuou. A Ascrim não tem atividade. A FLAM tem feito atividades, uma por mês, né? Certo. E na sede própria, né, que agora nós temos, que foi doado por Socorro Cavalcante, né, uma das acadêmicas. Ela fez a doação da casa. E Ok. aos poucos a gente está reformando, né, adequando ao nosso Mas funcionamento. como é que você consegue arranjar tempo para administrar? Mas você ainda é samaritana, não, né? Você Sou não também. E sou Ah, oradora de lá. ainda é oradora do Clube de Samaritanos a 24 de junho. Exato. Minha querida, e como é que você arranja tempo para tanta coisa? Então, o tempo a gente vai E ainda escreve. administrando, Carlos. A gente vai administrando o tempo, essa é a verdade. É lógico que, devido à pandemia, então, algumas reuniões aconteciam virtualmente, né? Mas, mesmo assim, como é uma por mês, tem como a gente ir conciliando, É né? verdade. É uma questão de E perfil, você dependendo gosta a também. atividade que a gente exerce em cada uma delas, né? Também tem isso. Se você está apenas como um acadêmico, né? Então as obrigações são bem menores, né? De quando, o contrário, quando você tem uma função, né? Ser presidente ou vice-presidente. Isso, aí alguma sim, coisa assim. realmente puxa mais. É. Mas quando você está só como acadêmico, fica mais fácil É verdade. Mas participar. deixa eu perguntar uma coisa a vocês dois aqui, fugindo um pouco do assunto, depois a gente volta com o Sueldo. Algum de vocês já foram para Disney? Eu não. Não, eu ainda Não não. foi para Disney. Pois então a oportunidade de você ir para Disney vai surgir agora. A Arituba de Natal, ela está lançando um pacote para Disney junho de 2024. Bom, Ou seja, você tem ainda 1 ano e meio para se programar. Você coloca o valor que você acha que você tem condições de pagar nas prestações e 1 mês antes da viagem você divide o restante que falta
né? O montante que você falta aqui está em 10 vezes no cartão. Né? A Arituba está oferecendo programas só para Disney, só para Orlando, ou Orlando e Nova York, ou Orlando, Nova York e um cruzeiro. Então, assim, você não está com saco de dar uma festa de 15 anos para sua filha, que termina se gastando até muito mais, né? E aquela coisa de chamar gente e trazer e convidar, e o povo vai e sai falando da comida. Então, eu acho que o caminho é você mandar seu filho. A minha filha mais nova foi É a inesquecível. que era aluna sua. Exatamente. Eu lembro, eu vi postagem dela na internet. É realmente, eu acho que eu já viajei, graças a Deus, uma grande parte, não vou dizer o mundo todo, mas uma grande parte do mundo. E uma das coisas que mais me surpreendeu, e eu tenho muita vontade, Soildo, eles têm uns treinamentos incríveis que eles fazem para empreendedores. Como funciona o organograma da Disney. Então você conhece de tudo, daquelas costureiras que ficam embaixo, que ali embaixo onde você vê os parques, ali são os escritórios deles. Ficam todos submersos ali. Eles entendeu? sempre foram exemplos de gestão, né? Eles têm cursos, são 10 dias, é salgado, mas vale muito a pena. Eu conheço 2 pessoas que fizeram. Eu tenho muita vontade, mas por enquanto isso é para quem é adulto. Para quem é adolescente, vai fazer 15 anos, tem vontade de ir para a Disney, quer conhecer a Disney, quer dar um abraço no Mickey, na Minnie, no Pateta, na Margarida, quer ver aquele sonho, quer ver o desfile. Então, a Arituba está te oferecendo essa oportunidade. A gente vai passar agora um VT rapidinho, só para você ter uma noção do que vem por aí. E caso você manifeste interesse de querer participar e querer conversar, conhecer o programa, basta que você entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, que está passando aí no rodapé, 8802-2943. A gente vai conversar e eu tenho certeza que eu vou te convencer que o melhor caminho para você passar o melhor junho da sua vida vai ser ir para Disney pela Arituba em junho de 2024. Roda VT, Ivan! Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Start spreading the news. Melhor agência, melhor equipe, a melhor do Brasil, o Arituba!
tears are falling, I will pray for that. Bom, voltamos, né? Depois desse lindo vídeo aí, para vocês adoçarem seus olhos, se assim é que pode dizer, sobre o programa da Arituba Disney 2024 em junho. Vá você também. E continua a nossa promoçãozinha, o meu querido amigo poeta Sueldo Câmara. Gostei da capa, Sueldo. Tá aqui sorteando um livro. Sorteando não, né? Vai ser um sorteio. Imagens da prosa e da poesia. Então você manda mensagens aí para o nosso YouTube. E no final a gente vai ver quem mandou a mensagem e vai sortear o livro. Se ninguém mandar a mensagem, o livro vai ficar para mim, que aí eu dou outra pessoa. Tá bom? Mas, Wanda, aliás, eu queria fazer uma pergunta a você sobre o livro VaptVupt. Qual o tema central do seu livro? Na verdade, Carlos, o lirismo está presente, né? Eu sempre acreditei que em todos os gêneros literários da poesia, o lirismo é aquele que, digamos, é a marca forte de qualquer poeta, né? Não que a poesia se resuma a isso, mas... Então, existem 4 capítulos que eu falo sobre o primeiro é a vida cotidiano, que eu procuro transformar as coisas nossas do dia a dia em poesia. Algumas coisas, como o domingo, uma segunda-feira nublada, o dia a dia em si, né? E o segundo capítulo, que é, digamos, o carro-chefe do livro, que é romance, que eu falo sobre romance e vinho. Eu faço essas 2 associações porque vinho sempre foi uma paixão na minha vida. E os poemas foram surgindo e sempre tinha a figura do vinho, muitas vezes que saía sem eu nem perceber. E acabou ele se transformando num capítulo do livro. Aí o terceiro eu falo sobre natureza, né? Que eu gosto muito de apreciar a natureza. E o quarto foram reminiscências, crônicas sobre coisas interessantes, coisas boas do passado, como Cartas de Amor, até é uma poesia e ela se encontra lá no capítulo de vinho e romance, mas também não deixa de ser uma reminiscência, né? Então eu fiquei até na dúvida se eu levava ela para esse capítulo de reminiscência ou se deixava no de romance. Acabei deixando no de romance. E que bem interessante as crônicas sobre coisas boas do passado. Então, o ponto central talvez seja o lirismo, né? Romance, apesar de contemplar outros aspectos, como natureza e a vida e o cotidiano e o dia a dia nosso, né? Wanda, você que é uma pessoa bastante entendedora do assunto, qual foi a sua percepção, a sua, digamos assim, ideia final do livro de Sueldo quando você chegou a adquirir e lê-lo? Então, surpreendeu você ou não? Surpreendeu exatamente pela mistura, né, da prosa, da crônica com os poemas. E assim, a escrita dele é muito parecida, assim, até com a minha hoje, né? Porque eu ligo muito o meu cotidiano, o meu dia a dia, a minha vida. Eu gostei muito, principalmente por conta disso, sabe? Embora tenha pessoas que digam assim, que a poesia não tem nada a ver com o seu sentimento, com o que você está passando, coisa desse tipo, mas eu acho que tem sim, porque eu costumo lembrar que todo conhecimento adquirido, ele é arquivado, né? E a cada conhecimento que chega em mim, eu vou fazer uma analogia, vou ver o que serve e o que não serve. Se servir, eu guardo, né? Se for novo, eu também guardo para uma próxima ocasião. E é em cima disso que eu trabalho, sabe? Quando você falava de poesia, para mim, poesia tá dentro de cada um de nós. É o nosso jeito de observar, o nosso jeito de olhar, de ver as coisas, de sentir as coisas. E você só consegue escrever isso com a base que você tem. E no livro de Sueldo, ele tem muito disso, ele fala muito dele. E ele fala, inclusive, que escreveu o livro todo no período da pandemia, num momento que ele estava muito introspectivo. Olha aí, a busca do eu, né? A busca daquele sentimento.
Então, me mostra muito isso, o livro dele, sabe? Muitos poetas escreveram livros e publicaram exatamente nesse ato que houve da pandemia. Cristiane, você conhece Cristiane Alecrim? Irmã de Fred Alecrim? Isso. Cristiana já está no seu segundo livro de poesias, inclusive belíssimo livro dela, né? E ela, inclusive, ia entrar até no ar com a gente hoje. Eu deixar uma alô aqui para vocês, mas ela teve um compromisso juntamente à Prefeitura Municipal de Natal, não pôde vir. Mas foi também na época da pandemia que ela Pois se é. descobriu poetisa. Ah, interessante, né? Você tá vendo, Depois eu vou né? conversar com ela sobre isso. Foi. É muita gente eu vejo falar sobre isso. Para ter uma ideia, Carlos, a dedicatória, porque exatamente representa muito esse momento que todos nós vivemos, né? E me perguntaram uma vez a quem eu ia dedicar o livro. Aí eu disse, olha, a poesia foi o meu suporte em um momento difícil, muito difícil da minha vida, de todos nós, né? Então eu resolvi dedicar o livro, coloquei, dedico a todas as pessoas que encontram na poesia graça e alento para o espírito. Então são essas as pessoas que buscam. Aí eu fico imaginando quantas pessoas, assim como eu, Cristiane e outras mais, encontrou na poesia, digamos assim, aquele suporte espiritual para poder continuar na jornada da vida, né? E você, Vanel, a Então. quem você dedicou o seu livro? Eu dediquei à minha família, a todos que estavam ao meu redor, né? Mas eu queria falar um pouquinho também a respeito desse período pandêmico, porque foi nesse período que eu comecei a fazer a leitura de poemas. Certo. E até então eu achava que eu gostava muito de Fernando Pessoa, de Cecília Meirelles, sabe, esses escritores mais antigos, né? Eu sempre achei que eu gostasse mais deles. Mas nesse período da pandemia, que eu comecei a pesquisar mais para poder sempre trazer novidade, né? Porque quando eu vi que a procura estava grande, aí eu comecei também a me preocupar com isso. E eu comecei a buscar, sabe, mais poetas. E, inclusive, eu faço um resgate literário às segundas-feiras, né? E na quinta eu faço o Poetizando. E nessa busca, eu fui conhecendo outros escritores, outros poetas que eu desconhecia, entendeu? E que hoje eu fico assim me perguntando de quem eu gosto mais. Não sei, eu não tenho mais eu gosto mais desse ou daquele, entendeu? Porque foram tantos que eu acho que eu já fiz umas 400 ou mais gravações. Então, quer dizer, eu já peguei muitos poemas belíssimos. E com isso, gente, pode acreditar, quando eu comecei a fazer poesia, olha só, eram quadrinhas. Isso no período que eu estava em sala de aula. Eu usava. Então, as quadrinhas são versos que a gente vai rimando, sabe? De 4 versos, né? São conjuntos de 4 versos que a gente vai rimando, sempre rimando o final do verso. E eu fazia essas quadrinhas para as datas comemorativas, para qualquer situação eu fazia. E eu me lembro, até anotei aí para não esquecer, que teve um período que, eu não sei, Paulo Gastão ainda era vivo, Lemuel Rodrigues trabalhava no Dom Bosco, e ele fez um encontro de estudantes do Cangaço, da SBEC, né? E ele fez um ciclo de palestras. E no final, ele chegou para mim e falou assim, que tal você fazer umas quadrinhas para Lampião? Eu falei, para Lampião? Ele falou, é. Aí eu fiz a história de Lampião todinha através de quadrinhas. Eu acho que tinha bem umas 20, eu acho. E no final desse trabalho deles, eles fizeram um jornalzinho, né? Falando de todo o processo, né, daquele encontro. E ele colocou minhas quadrinhas ali, então acho que foi meu primeiro poema que foi publicado, foi Quando esse. isso, Eu não me lembro se foi em 2000 ou se foi antes. Eu sei que foi num período que Paulo Gastão ainda estava bem ativo na SBEC. E então acho que foi meu primeiro poema a ser publicado.
E depois disso eu fui modificando, fui saindo das quadrinhas, né? Fui fazendo poemas mais livres, né? E com isso eu comecei a publicar também nos jornais aqui da cidade, né? Caio César sempre me Eu vejo muito convocava. você no Jornal de Fato. É, Sempre eu isso, vejo tem as crônicas. lindas crônicas. Eu, inclusive, você vai ficar sabendo agora, né? Eu as coleciono. Acho maravilhosas Eu suas gosto, eu crônicas. gosto de crônica. Também tenho lido Wanda. Wanda escreve maravilhosamente bem, gosto. muito profunda Eu estou começando e hoje. lúcida no que Eu fala. estou começando amanhã uma série de, eu acho que 13 ou 14 crônicas, falando sobre minha viagem, que eu fui na Itália, no fim do ano nós estivemos na Itália, né? E eu fiquei tão maravilhada com tudo que eu falei, eu vou escrever. Então, eu começo amanhã, né, exatamente no caminho da Itália. E foram acontecendo algumas situações bem... Mas vem lançamentos, alguma coisa, alguma obra, algum livro, você está Então, Carlos, pensando? esse é o grande problema, eu acho que para pequenos escritores como nós, porque a publicação de um livro onera muito o complexo, orçamento né? da gente, sabe? Ele é publicado em Mossoró mesmo, tem que ser fora, né? O seu foi aonde? Sarau das Letras, Tem- uma editora moçoroense. Moçoroense. Os editores Cláudio Arcanjo e Davi Davi Leite. Leite. Queridos, o Cláudio Arcanjo é Cláudio um Arcanjo. Pois é. grande entendedor da E poesia. qual é a Sarau das grande... Letras. Tem Qual é a grande um programa na vantagem? TCM, ele, né? Isso, Pedagogia da Gestão. Pedagogia da Gestão. Qual é a grande vantagem que eu vejo, né, da gente publicar com Clauder? Não tem nenhum fim lucrativo no trabalho que ele oferece para a gente. Ele é incrível. A única coisa que ele pede, alguns exemplares, porque ele faz a divulgação. Não só a nível de Brasil, Emocionante mas até, viu? também Ele dá em muita outros assessoria, países. ele dá muita, presta muita Ele é informação. um homem, ele foi meu cliente vários anos, e assim, admirável, um cara admirável, Cláudio. E agora mais ainda eu estou o admirando por conta, eu não sabia desse Exato. detalhe. Ele já tem uma quantidade de publicações Nossa, bem robusta, bem né? grandinha. E Davi Leite também. Davi Leite tem muita publicação. Então, existe toda uma preocupação quando você entrega seu trabalho. Eles escolhem e dão opções para a gente, né, para diagramador. E depois, quando está o trabalho já pronto, eles vão fazer pesquisa como é que fala? Nas gráficas, né, para pegar o melhor preço. Entendi. Aí passa para a gente. Show. Então, é todo, sabe, Show. todo Tem mais de uma 400 preocupação. títulos, eu acho, já, Sarau. Mais de Gente, existe 400. alguma confraria aqui em Mossoró, algum café? Tem. O café, né? Café e poesia. Ai, como eu Café tava e poesia, frita me pra fala do É café um e movimento poesia. cultural de poesia em E você Mossoró falou forte. até para mim, né, no WhatsApp que você me enviou, Eu Carlos. te enviei o convite lá no grupo do foi. Facebook. Não, e você me muito enviou agora bom. falando assim, Carlos, vamos falar sobre esse movimento cultural, é importante para despertar na pessoa, né, esse Isso. interesse pela poesia e pelas crônicas. Café e sabe? poesia. Mas me fala do café, o nome é muito bonito, inclusive. Café e Poesia poderia ser o nome de um podcast de vocês aqui. Ai, que ótimo. Quando eu digo aqui, eu não falo aqui exatamente, mas existem vários locais que você faz. Porque quanto mais você faz, você traz pessoas para conversar, debater como a gente está debatendo aqui. Imagina um Cláudio Arcanjo aqui. Ai, meu Deus. Que programa nossa. que não iria ser, E né? Wanda é uma das líderes desse movimento Pois do café é, e gente, poesia. gosto, pensem então. sobre isso. Poderia ser Café e Poesia, mas me fala do Café e Poesia, Então, o Wanda. Café e Poesia surgiu na minha vida como um abre-alas, eu digo. Porque eu estava fazendo uma pós-graduação e eu tive como um dos professores Raimundo Lopes. Raimundo Antônio Lopes de Souza. Ele, num dos trabalhos que ele passou, ele pediu que a gente comentasse, fizesse um escrito a respeito. Era um filme que ele passou e a gente tinha que trazer na aula seguinte um escrito. E quando eu apresentei o meu, ele falou, ele leu tal, ele falou, você escreve para alguma revista, algum jornal aqui da cidade? Eu falei, não. Ele falou, sua escrita é muito boa. Você devia É bom ouvir tentar. isso, né? Ave Maria, eu Também fiquei morta adoro de quando feliz. dizem isso escrito. E aí ele começou a me dar temas e eu fui desenvolvendo. Aí um dia ele fez, você assina algum jornal da cidade? Eu falei, não. Ele falou, então compra a Gazeta desse domingo. Quando eu comprei, que eu olhei, estava lá um texto meu, eu Olha fiquei só. morta de feliz, né? E nesse meio tempo, eu fui convidada por Fátima Feitosa, uma amiga que também escreve, né? E ela falou, Wanda, a gente tem um grupo, chama-se Café e Poesia, e a gente se reúne num café da cidade,
Qualquer café? Hoje no Rust Café, Ok, né? certo. Mas quando tem um trabalho maior, geralmente Clauder vai para um espaço maior. Mas sempre no Rust. Ela falou, e a gente se reúne ali, são pessoas que gostam de poesia, gostam de literatura, de crônica e tal, e pessoas que gostam, não precisa escrever. Se gostar, já é convidada a participar. Mas aí o que é que vocês fazem? Vocês vão Então, ler? Então, quando eu comecei, na primeira reunião, eles tinham, no último café, eles tinham tido assim um movimento fora de série, porque uma pomba pousou na janela e ficou ali o tempo todo, tipo, olhando para eles. Então, eles disseram, vamos escrever sobre a pomba do café. Então, nesse encontro, cada um levaria um texto sem se identificar, falando sobre a pomba. Mas Podia olha, ser um poema, que podia ser uma interessante. crônica, podia ser, sabe, o que quisesse. E na hora, os textos seriam sorteados. Então, cada um ia ler a crônica que estivesse sorteada. E eu falei, mas eu não tive nessa pomba, como é que eu faço? Ela falou, traga uma crônica sua. Eu falei, tá bom. E eu levei. E realmente misturou-se com as demais. E no sorteio, Jocelene Marques, quem leu a minha. E quando ela fez a leitura, sim, e nessa leitura, a gente, pelo estilo da escrita, a gente tem que tentar adivinhar de quem é. Conhecer quem é o autor do texto. E nessa leitura, alguém disse assim, é de Dulce Cavalcante, que é uma pessoa que eu admiro demais também. Eu falei, nossa, Dulce Cavalcante, que beleza. Escreveu o prefácio do meu livro. Dos Cavalcantes. Pronto, Escreveu o Dulce prefácio. Cavalcante. Prefácio Ela é fora de série, é uma cearense de primeira. E eu sei que, então, lá é assim, até hoje é assim. Às vezes a gente escolhe um autor, um escritor que às vezes nem é tão presente na nossa vida e alguém fica responsável pela pesquisa, no dia apresenta, né, faz um relatório do que é ele e traz poemas e a gente lê e se discute e mais alguém que saiba alguma coisa também acrescenta. Então, é sempre um aprendizado. Mas tem um café? Ou só Tem o café. O café é o coadjuvante? O café é fundamental. É o que une O que une é o poesia. café. É né? o café, é o momento, aquele momento. Então, assim, é um encontro, como a gente diz. Enquanto nas academias a gente se preocupa com uma série de coisas, no café não. A preocupação é estar presente e fazer alguma coisa, mostrar um trabalho, Que mostrar bacana. É o alguma quê? coisa. Mensal, semanal? É mensal. É O mensal. último sábado de cada mês. O último sábado de cada É. mês. Você recebeu um convite. Eu não me lembro, mas o próximo convite que eu receber, eu vou me fazer presente Do grupo, a esse café. do grupo inicial mesmo, tem Ângela Gurgel, que faz parte, que ela Sim. também é fenomenal. Tem Raimundo, tem Dulce, que também é do início. Eu, como eu disse, comecei um pouquinho mais adiante, né? Já tinha algumas reuniões já. E por que a gente não faz um café e poesia aqui? Traz mais Ai, dois. será um prazer. A gente traz Olha mais que dois ideia. poetas para cá. E a gente faz leituras e faz toma um conversa, café. E toma, E toma um obviamente café. com a garrafa de café aqui em Vai ser cima. muito bom. Pois, Wanda, vai ser uma, Pois eu vou uma levar a tarefa sua. ideia para eles, com certeza, e a gente vai marcar esse café. Vamos fazer. Wanda, tem uma pessoa aqui que está mandando um recado para você. Boa noite, meu querido. Parabeniza pelo programa, porque é um gentleman, sempre um homem extremamente culto. Você vai saber quem é. Educado e tem o dom da palavra, que quando ele começa a falar, eu digo, meu Deus, quando eu crescer eu quero falar igual esse cara. Doutor Vicente Neto. Oh! Ele está dizendo aqui, pergunta a Wanda Jacinto sobre a Ordem Rosa Cruz Amorque. Ela é Soror, né? Que chama Soro. da Ordem. Então ele quer que você fale alguma coisa sobre essa A ordem. Ordem Rosa Cruz, né? A Ordem Rosa Cruz é uma escola filosófica que tem aqui... Boa noite, Vicente, querido. Ô, Vicente, desculpa, querida. Eu fiquei tão emocionada que realmente esqueci até Não, mas de eu não estou lhe agradecer. corrigindo, não. Eu que estou dando boa noite a Vicente. Esqueci, inclusive, né, de lhe cumprimentar. Obrigada pela lembrança. Mas, então, a Ordem Rosa Cruz é uma escola filosófica da qual eu fiz parte durante muitos anos. Hoje eu estou inativa, mas eu costumo dizer assim, o que se aprende fica, né? Dificilmente a gente esquece o que se aprende. E lá eu aprendi também muita coisa boa.
Eu e Jacinto, nós participamos lá durante muito tempo. Como sempre, Jacinto participando de tudo, né? Muito bom, muito bom. Funciona lá na Abolição 1, né? É um grupo pequeno. Na ordem tem as lojas, tem os capítulos e tem os pronaus, né? Pronaoi. E o nosso aqui sempre foi pronaus. Por quê? Porque Mossoró, pelo menos no meu entendimento, Mossoró é uma cidade que fica entre duas capitais, né? Natal e Fortaleza. Então, é uma cidade que cresce, mas cresce de uma forma bem lenta, eu acho. Então, assim, enquanto nas capitais começou o Pronal, foi para capítulo e logo passou a loja, o nosso, há muitos anos, ainda continua Pronaus. Por quê? É um grupo que vem, frequenta uns tempos, aí trabalha não sei aonde, vai para Natal, vai para Fortaleza, vai para outra capital qualquer, né? E vai ficando grupo pequeno. Então, funciona com algumas dificuldades, né? Mas é uma escola excelente. É um aprendizado, assim, sem igual, sabe? Porque nela a gente aprende a se autoconhecer. Inclusive, na sexta-feira, amanhã, eu vou falar exatamente sobre isso, o autoconhecimento, né? E na Ordem Rosa Cruz a gente aprende isso, que só quando você se autoconhece que você pode realmente fazer parte com segurança e responsabilidade do seu entorno. Wanda, depois eu vou trazer você aqui para ver você falar para mim sobre o tempo que você tem para Jacinto. Porque eu tô com pena dele, tá entendendo? Porque essa mulher tá em tudo. E dizer que você é uma mulher fantástica, apaixonante. Eu não vou dizer isso em você, né, Sueldo? Você é um cara apaixonante, fica complicado. Sueldo, você duvida que eu vou conseguir ler um poema seu com a mesma qualidade e eficiência que Wanda? Me desculpe, ou não? mas eu vou duvidar sim. Mas vamos tentar. Você vai ser uma pessoa honesta no final. Muita ousadia da sua parte. Pronto. Olha bem, nós acabamos, acho que ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Da mulher. E olha que presente lindo eu estou dando a todas as mulheres. Wanda Jacinta, no meu podcast. Você é uma mulher que exemplifica a beleza, a qualidade interior, a inteligência, o emocional. Você é maravilhosa. Então, eu vou ler essa mensagem. Eu queria dedicar a todas as mulheres apaixonadas desse meu Brasil veronil, que está nos assistindo, eu tenho certeza, e especialmente a população de Mossoró. Qual é o poema que eu vou ler, Sueldo? Pelo que eu falei para você agora, você seria capaz de adivinhar? Posso tentar adivinhar? Nossa, você que escreveu? Bem, tem vários poemas que eu faço a homenagem à figura feminina. Não sei, talvez A Mulher Perfeita? Não, você errou. É Jantar 2. Jantar 2? Então... Eu tinha Jantar selecionado, 2, para fazer a leitura. Como eu e Mas é porque você falou, você enalteceu o Dia da Mulher, eu pensei que era um Jantar 2, convidar a sua parceira, a sua querida também, claro, jantar, você tem razão. Jantar 2 sempre tem algo depois. No prato tem fragrância, ânsia. Tem olhares em pares, pode ter mares. Tem sabores, amores, tremores. Tem anseios e receios, enredos, segredos. Tem palpite, convite. Deve ter vinhos, carinhos. Jantar a sós, tem antes, durante e tem após. Tem noite e tem lençóis. Eu acho que Jantar 2 é um Jantar 2 de quem acabou de começar a namorar, né? Tem muitas coisas aqui que já tem 25 anos de casamento, já não pratica tanto. Essa linda poesia e a poesia que nossa querida Wanda Jacinta recitou aqui, você vai encontrar nesse livro Imagens da Prosa e da Poesia do meu amigo Sueldo. Sueldo, onde é que a gente encontra esse livro para adquirir? Deixa teu Instagram também, cara, claro, alguma coisa assim. Se encontra na L Cultural, na loja do Partage. L Cultural, loja Livraria L Cultural. Inclusive, eu era para ter esquecido, antes de eu ler a poesia,
Eu aí trouxe a garrafa de café para dizer que a gente estava iniciando sim, um o café e poesia. Mas aí eu li a poesia sem mostrar a garrafa, eu não vou ler Oh, mais. meu Deus. Mas, Carlos, além da área cultural, se alguém tiver interesse em adquirir, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram. Sueldo pelo Câmara? Whats. Sueldo Câmara 10. Sueldo Câmara underline 10. Deixa eu te dar uma sugestão. Vê se você consegue criar um Instagram para a tua obra. É interessante isso. Isso. Gostei da ideia. Faz isso, é interessante. Gostei. É. E aí você começa, de alguma forma, a sugerir às pessoas que leiam, que deixem as suas observações a respeito de cada crônica, de cada poesia. Não é? Mas eu achei interessante você ter escolhido Jantar 2 para homenagear as mulheres, né? Já que nós estamos praticamente ainda No Dia Internacional né? das É o mês Mas me Mulheres. surpreendeu porque eu tinha outras poesias falando da figura feminina e não esperava que você fizesse essa associação entre jantar e homenagear a Mas mulher. é porque... Porque eu fiquei pensando, Wanda, viu, Carlos? Quantos romances não se iniciam, quantos casamentos que duram até hoje não se inicia com um jantar 2? E aí, o Jacinto convidou você para jantar? Como é que foi? Ele diz muito que eu enganei ele. Porque na época que nos conhecemos, eu tinha um problema sério de gastrite e estava assim numa dieta violenta, não podia comer nada. E aos sábados a gente saía e ele, fanático por feijoada, né? Ele falava, vamos comer uma feijoada? Eu falava, eu não posso. Ou então a gente ia no restaurante, ele comia feijoada e eu comia um Meu bifinho filho, grelhado. você não é romântico. Em né? pleno jantar romântico, né? você quer comer uma feijoada? Um bifinho grelhado com purê. Aí, depois de casado, ele falava, você me enganou, viu? Você só comia um bifinho grelhadinho no purê e agora você come de tudo. Inclusive, feijoada que eu Luciano não levou a gostava. esposa ontem para jantar. O cardápio que ele ofereceu a ela foi sarapatel e buchada. Deve estar o romantismo desse cara. Meu Deus do céu. Wanda, Essa foi boa. do que esses poemas têm fome? Ai, do que meus poemas têm fome? Eu Não é de não sarapatel sei, e buchada, mas não. Certeza que não. Como eu disse, eu sou muito romântica, né? Então, eu queria até fazer presente para você, ó, de 2 livros. Um de poema e um de crônicas. Que lindo! E eu gostaria até de ler uma poesia minha, mas que não está nesse livro. maravilha! Olha só, gente. Wanda Maria Jacinto, pedagoga, especialista em psicologia educacional, funcionária pública aposentada do Estado e Município, membro da ACEJUS, Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, membro da ASCRIM, Associação dos Escritores Mossoroenses. Publicou um livro de crônicas, Rabiscando os Caminhos da Prosa, Foi o meu pela primeiro. Sarau das Letras, em 2016. Participou das coletâneas do 2º Seminário Internacional Encontro das Américas Sem Fronteiras, em 2017. Coletânea Literária Internacional Lusófona, volume 2, Sem Fronteiras, 2017. E da coletânea Café e Poesia, que a gente vai trazer para essa mesa. Vamos sim. Volume, que luxo, muito obrigado, que riqueza de programa, não é? Você trazer 2 pessoas, 2 intelectuais, 2 homens, 2 seres das palavras para cá, ainda sai presenteado com livros. Olha, só Jesus na causa mesmo. Olha, no Café e Poesia... Vida boa de apresentador de programa, né, Carlos? Rapaz, por esse lado eu tenho que dizer que Que é bom, né? sim. O meu diretor está ali, como sempre, ele está anunciando que eu tenho que encerrar o programa. Oh, que Eu, feliz. particularmente, acho uma grosseria da parte dele. Acho. Ele quer, porque ele deve ir comer cachorro-quente agora ali, entendeu? Então, assim, a gente vai ter, infelizmente, eu queria que você encerrar. dissesse bem rapidinho do que seus poemas e suas crônicas têm fome. Vapt-vupt. Fome muito principalmente de amor, né? De amor. Porque a gente vive em um mundo de desamor, na verdade, não é? Não falo só do amor entre homem e mulher, não, Sim, não você somente fala isso. daquele amor que eu estava pedindo no início do programa, que as pessoas Exatamente. se amem mais, Exatamente. sejam solidários, se isso. respeitem. Wanda, meu amor. Aí eu acredito Jacinto, até- eu posso tomar Wanda de você? Posso tomar Wanda de você?
Deixa aí, né? Então tá bom. Viu, Carlos? Sim. Porque eu até falei isso no início do programa, né? Nós vivemos a banalização do mal. A humanidade vive. O mal se tornou Comum. corriqueiro, comum, aceitável. Você vê situações e você vê coisas assim deploráveis, Luxuosas. degradantes, e você trata como aquilo, como é como assim se fosse mesmo. normal. Isso é normal. E não Então, Faz parte, eu muito acho assim, que- a violência. que a poesia é uma forma acabou. de desconstruir isso, né? De lutar exato. contra isso, de protestar contra isso. Então, a poesia, acho que não só a minha, mas de todos os poetas, deve ter fome de amor, né, Wanda? Fome de amor, eu acho que é isso Então mesmo. vamos comer poesia. Ah, Vamos comer poesia. Vai ser o nome de uma poesia que eu vou escrever e vou enviar para vocês dois. Muito Ah, bem. que Wanda, quais suas considerações finais para os nossos telespectadores que hoje foram brindados com um dos programas mais tocantes que eu fiz aqui nessa TV? Bom, eu gostaria de agradecer a todos, né, que nos assistem, a você, Carlos, principalmente pelo convite, a Sueldo, né, que dividiu esse espaço comigo. E é isso, eu acho que, como nós dissemos até agora, o amor ele tem que prevalecer em tudo. E a poesia, acredite, a poesia está dentro de cada um de nós. Basta que a gente saiba procurar olhar com um novo olhar aquilo que nos rodeia. Então é isso, obrigada pelo espaço, foi um momento maravilhoso estar aqui com vocês. Também, Sueldo. Espero um dia poder voltar. Vai o café. Você vai organizar a mesa, você vai trazer se um Deus café. quiser. Sueldo. Carlos, eu, assim, eu saio com aquela sensação, com aquela vontade de retornar. Eu quero retornar e juntamente com o café e poesia, que a gente possa fazer esse café aqui recheado de poesia, de prosas e das coisas boas da vida que a poesia reforça e proporciona, né? É isso mesmo. Para finalizar, eu queria dizer que eu queria desejar a vocês todo o amor desse mundo para vocês dois. Vocês são duas pessoas incríveis. Acreditem nisso, certo? E vamos acreditar também em Deus, uma força maior, e acreditar que tudo vai dar certo. Eu tinha mais ou menos elaborado 360 perguntas, não fiz nem 12. A coisa fluiu de uma forma tão leve e descontraída que terminou que nem precisou de roteiro. Carlos, o sorteio. O roteiro foi vocês. Eu ia falar agora, ele agora é o meu redator. Ó, pessoal, a gente tem que fazer o levantamento, né? Tem que saber no YouTube, tal. Então, quando a gente terminar, na próxima edição do programa, eu vou dizer quem foi que foi sorteado do livro, e aí vou entregar a Sueldo, para que Sueldo possa autografar, e a gente entrega a vocês, se quiser até ao vivo aqui no programa também, tá bom? Pessoal, para finalizar, eu queria agradecer a todos e dizer que nós estamos oferecendo a vocês a oportunidade de investir no nosso programa, de nos patrocinar. Então, você que tiver interesse de trazer a sua empresa para um programa que tem um cunho cultural, que tem como objetivo trazer pessoas interessantes, coisas interessantes e temas relevantes e tocantes, eu acho que você vai ganhar muito sua empresa também. Então, invista no podcast Feedback com Carlos Araújo. Nos patrocine, eu tenho certeza que sua empresa ela vai ter o retorno que você espera. Um beijo no seu coração, muita poesia. Leiam, pessoal. Ler é a viagem mais incrível que existe. Ela abre sua mente. Eu acho interessante. Quando eu estava na Europa, eu via nos trens as pessoas sentadas 11 horas da noite, todo mundo com o livro lendo. Porque nós não somos assim. Vamos refletir, vamos ler Sueldo Câmara, vamos ler Wanda Jacinto, vamos comer leitura. Um beijo, obrigado Luciano, mais uma vez, obrigado Ivan, meu querido irmão, o técnico dessa empresa maravilhosa. Um beijo, um bom final de semana e próxima quinta estaremos aqui com mais 2 pessoas e aguardem o café com poesia. Show! Tchau, tchau pessoal, valeu!